Pessoal, começamos então a aula de hoje com a página 175, correção da nossa tarefa da aula passada, tá bom? Corrijam aí em casa, vejam se vocês acertaram. Nós estamos trabalhando com a segunda condicional, né? Onde a gente usa if mais passado simples, e na segunda oração a gente usa would mais verbo na forma base. Lembrando que não tem ordem correta, a gente pode começar com would mais verbo na forma base, depois if mais passado. Tá bom? Vejam se vocês acertaram. Vou liberar as respostas do exercício 2 também. Para quem terminou um, já vai olhando o 2. Tá? Write sentences, follow the example. Escreva sentenças, siga o exemplo. Né? Aí vocês tinham que colocar would mais o verbo na forma base, if mais passado. I would clean the rivers if I were the mayor of my city. Eu limparia os rios se eu fosse prefeito da minha cidade. Tudo bem? I would build more subway stations if I were the governor. Eu construiria mais estações de metrô se eu fosse governador ou governadora. We would end poverty if we had that kind of power. Nós acabaríamos com a pobreza se nós tivéssemos esse tipo de poder, tá? Vejam se vocês acertaram todas, por favor. Tempinho para a correção da tarefa. Pessoal, vamos agora para a página 107. Let's go to page 107. Okay, to activity 3. 107. Página 107. Nós havíamos parado no exercício 3, tá? O 3 estava ok. Ficou faltando o exercício 4 desta página, beleza? No exercício 4, amores, vocês têm que completar, tá? As primeiras orações, tá? Com a forma correta do verbo entre parênteses. Depois relacionar com a segunda oração. Então, vejam só. If I were a politician, se eu fosse um político, uma política, I would be respectful to the citizens. Eu seria respeitoso, respeitosa com os cidadãos. Tá bom? Letra B. Se eu tivesse uma varinha mágica, if I, a magic wand. Gente, vejam só, eu tenho o verbo have, tá? Vejam, toda vez que a oração começar com if, o que eu tenho que usar do lado do if, amores? Falem aí para teacher. Do lado do if a gente usa o quê? Passado simples. Vejam que colocaram o verbo to be no passado. Então, ó, toda vez. Se a oração que você tem que completar tiver o if, quer dizer que neste espaço você tem que pôr o passado dos verbos que estão entre parênteses, tá? Vocês podem colocar simplesmente o passado ou colocando ed ou consultando a tabela, segunda coluna, tabela de verbos irregulares. Se for negativa, a gente vai usar o didn't, tá bom? Positiva, a gente põe ed ou consulta a segunda coluna. Negativa, a gente usa o didn't mais o verbo na forma base. Então, um minutinho para vocês preencherem e eu já pergunto. Bora lá. Pronto? Posso começar a correção? Magic wand. Vamos lá, então. If I had a magic wand. Gente, aqui, ó, had vai ficar had. Este é o passado do verbo have, tá bom? Had. Não pode pôr ed. Então, se eu tivesse uma varinha mágica, eu faria o quê?
colocaria um fim na pobreza e nas doenças, certo? Letra C. If the richest person in the world, se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, qual que é o passado do verbo be aqui, pessoal? Passado do be é was ou were. Lembra que quando a gente está falando da segunda condicional, se eu fosse, se ela fosse, a gente usa were para todos os sujeitos, tá? If I were the richest person in the world, se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, eu viveria em uma ilha privada. I would live on a private island. This is letter C. Letter D. If computers, se os computadores não existissem, e aí? Eu vou colocar existed ou vou colocar didn't exist? Quem sabe para me falar? Só o Vieira que participou aqui dessa questão por enquanto. Nathan, tá bom. O Nathan fica didn't exist ou didn't existed? Deixa o exist normal, forma base, ou acrescenta ed? O que você acha, Nathan? Isso, muito bem, Nathan. Isso, Pedro Toqueto, deixa normal. That's great, guys. Congratulations. Exist. Ok, Dani. Se os computadores não existissem, ó, lembra que a oração condicional, a segunda condicional, como a primeira, como a terceira, elas são sempre compostas por duas orações. Então, em apenas uma das orações, eu vou usar if. Se eu já usei if aqui, eu não posso escolher outra com if. Tá bom? Uma vai ter if e a outra vai ter would. Ou o contrário, uma vai ter would e a outra vai ter if. Se já tem if uma vez, não vai ter if de novo. Lembrando que o if expressa uma hipótese, né? Se os computadores não existissem, meu trabalho seria muito mais difícil. My job would be much more difficult. Letter E. Everyone's lives much better. As vidas, né? A vida de todos seria muito melhor se não houvesse violência no mundo. Gente, aqui tem if, por acaso? Tem if nessa oração? Sim ou não? Não. Já que não tem if, então eu não vou usar passado. Eu usei passado na A, na B, na C e na D, porque a A, B, a C e a D tinham if. Aqui não tem if, então eu não vou usar passado simples. O que eu vou usar? O que eu vou usar, nono ano? Lembra aí da fórmula, vamos dizer assim, entre parênteses. Eu uso if mais passado simples, de um lado da oração. Do outro lado, eu uso would mais verbo. Exatamente, Vitória. Muito bem. Então, o que eu uso na letra E? Passado do verbo be ou uso would? Se não tem if, claro que eu não vou usar passado, né, gente? Eu vou usar would be. Coloca would e copia o verbo normal, tá? Tira o to, aqui está escrito to be, eu vou usar só be, que verbo na forma base é o verbo igualzinho, está entre parênteses, só que sem o to. Tudo bem? A vida de todos seria melhor se não houvesse, if there wasn't violence in the world. Tudo bem? Conseguiram acertar? Então, vamos para a próxima página. Let's go to the next page. Ai, que bom, Dani, Natan. Ótimo. Gente, nesta página, nós vamos ouvir este diálogo entre o Terry, a Paula e a Andrea, tá bom? Eles estão respondendo um questionário, tá? De uma revista de adolescentes online. Vocês vão ouvir e ler. Qualquer problema com o áudio, me avisem, tá?
Loading. 1. Terry, Paula, Estão and ouvindo? Andrea are answering a quiz from an online teen magazine. Estão ouvindo o Listen áudio? and read. Ok, obrigada, Luan. Obrigada, Look, Sofia. here's a personality quiz about what we would do in some odd situations. Let's take it. What do you mean by odd? They're talking about hypothetical situations, things that are unusual or probably not likely to happen. That sounds interesting. What is the first question? If you had a superpower, which superpower would you have? A. Be invisible. B. Turn things into gold. Or C. Fly. What do you think? I think I would choose C. I would love it if I could fly like a bird. What about you, Terry? Would you choose to fly too? No, I wouldn't. I would go for being invisible. If I were invisible, I would be able to go anywhere and no one would even notice me. How cool is that? Well, I would like to turn things into gold. That way, I could also help end poverty. I would use the gold to buy food for poor families. We all have different answers. Let's see the result. Okay, all we have to do is answer 54 more questions and... 54 questions? Forget it. Então, gente, vejam que eles estão respondendo esse questionário de uma revista Teen, né, online. E aí a Paula fala, aqui tem um quiz sobre personalidade, né? O que faríamos em algumas situações... Tá baixo o áudio, né? O que faria em algumas situações estranhas? Odd situations. Tudo bem? Vamos fazê-lo. What do you mean by odd? O que você quer dizer com odd, estranho? They're talking about hypothetical situations. Falando sobre situações hipotéticas, irreais, ou com a menor probabilidade de acontecer. É provável que aconteça. Parece interessante. Qual a primeira questão? Estão ouvindo agora? Está melhor? Se você tivesse um superpoder... Só um minuto. Tá travando? Vamos ver, tá melhor agora? Parou de abaixar e aumentar? Ok, então. Se você tivesse um superpoder, se você tivesse, qual superpoder você teria? A, ser invisível. B, transformar as coisas em ouro. C, voar. O que você acha? Eu escolheria C. Amaria voar como um pássaro. E você, Terry? O que você também escolheria voar? Não escolheria. Eu gostaria de ser invisível. Se eu fosse invisível, eu conseguiria ir a qualquer lugar e ninguém me notaria. Que legal seria isso. Bem, eu gostaria de transformar as coisas em ouro. Desta maneira, eu poderia ajudar e acabar com a pobreza. Ajudar a acabar com a pobreza. Eu usaria o dinheiro do ouro para comprar comida para os pobres. Todos temos respostas diferentes. Vamos ver o resultado. Aí a Paula, ok. Tudo que temos que fazer é responder mais 54 questões e 54 questões, esquece. Então, aqui pede para vocês lerem o diálogo novamente e depois circularem a resposta correta. The quiz is about common, strange situations. O quiz é sobre situações estranhas ou comuns. B. Existem 3 ou 4 opções para a primeira questão. C. Os adolescentes não têm respostas similares ou diferentes. D. O quiz tem mais de ou menos de 50 questões. E. De acordo com o diálogo, as próximas questões envolvem situações reais ou hipotéticas também. E aí, como vão ficar as respostas, amores? Quem sabe? Quem pode colaborar aí com as respostas? Letra B, 3 or 4 options. Different or similar. Muito bem. Então, letra B são 3. Letra C, similar. Eles não têm respostas similares.
D, tem mais de 50 questões. Obrigada pro pessoal que está mandando resposta aí. Luan, Vitória, Dani, Rafael, Natan. E de acordo com o diálogo, as próximas questões envolvem situações hipotéticas também, tá? As well significa também. Tudo bem? Can I go to the next page? Posso ir para a próxima página, page 109. Thank you, Luan. So let's go. Thank you, Pedro, Dani, Vi, Luan. Let's go. So, page 109, grammar feed. Nós temos aqui um pontinho gramatical para estudar, tá? Questões com palavras interrogativas, porque nem toda questão tem palavra interrogativa, né? If you had a superpower, which superpower would you have? Se você tivesse um superpoder, qual superpoder você teria, tá? Esse which aqui está uma palavra interrogativa. Qual? Ou seja, não dá para você responder sim ou não, né? Qual superpoder você teria? Tá? É uma pergunta que tem uma question word. Do lado direito, nós temos perguntas sem question words. Nós temos perguntas cujas respostas podem ser sim ou não, tá bom? Então, vejam só. Deixa eu ver aqui. Isso, hypothetical, Natan, é hipotético. Tá? De hipótese. If you could choose a superpower, se você pudesse escolher um superpoder, would you choose being able to fly? Você escolheria poder voar? Yes, I would. No, I wouldn't. Então, novamente, perguntas de sim ou não, que são chamadas de yes, no questions, em língua inglesa e em língua portuguesa, são perguntas que dá para responder sim ou não. Tá bom? Se você pudesse, você iria para a praia. Se você pudesse, você iria para um rancho agora, tá? Se você não estivesse em aula, você tomaria um banho agora? Então, são perguntas que dá para responder sim ou não. In second conditional sentences, nas sentenças com segunda condicional, desculpa. If I, he, she, it were is more common than if I, he, she, it was. Então, é aquilo que eu falei a vocês. Quando a gente está fazendo uma segunda condicional, tá? E você tiver que colocar o passado do verbo to be, escolha sempre usar were para todos os sujeitos. If I were, if he were, if she were, if we were, if they were com todo mundo. Teacher, mas eu não uso was com I, he, she, it? Sim, só que quando é uma oração condicional, é muito mais comum, mais natural você usar were ao invés de was. Então, a gente vai escolher were para todos os sujeitos. Beleza, gente? Quando for se ela fosse, se eu fosse, se ele fosse, tá? If Nathan were a teacher, if I were a teacher, if Victoria were a teacher. Beleza? If you could be a different person for one day, who would you choose to be? Se você pudesse ser uma pessoa diferente por um dia, quem você escolheria ser? Então, você vai escrever aqui a sua resposta. I would choose to be, eu escolheria ser... Letter B, what costume would you wear if you went to a costume party? Que fantasia você usaria, você vestiria se fosse a uma festa fantasia? I would wear, eu usaria, tá? Sei lá, uma fantasia de fantasma, a ghost costume. Would you give autographs if you were famous? Você daria autógrafos se você fosse famoso ou famosa? E aí vocês vão responder yes, I would. Sim, eu daria, se a sua resposta for positiva. Ou não, eu não daria, se a sua resposta for negativa. Yes, I would. No, I wouldn't. Essa dá para responder sim ou não, porque não tem palavra interrogativa. Aqui tem what, aqui tem who, nessa não. If you won $1 million, how would you spend it? Se você ganhasse $1 milhão, como que você gastaria? Tá? Como? I would, por exemplo, buy, eu compraria, tá? Ou I would spend, estou colocando aí exemplos de respostas, tá bom?
são pessoais, então vocês vão responder como quiserem. Pode colocar então, Dani, I would travel, I would take a trip, tá? Como você quiser, I would travel. Número 5, use as palavras para escrever questões. 1 minuto para vocês escreverem uma questão aqui com a letra B e com a letra C. Lembrando que o verbo que estiver ao lado do if ficará no passado, tá bom? E na outra oração, que não tem if, vocês vão usar would, mas o verbo na forma base. 1 minuto, então. Vamos ver o exemplo da A. If you found some money on the street, would you keep it? Se você encontrasse algum dinheiro na rua, você ficaria com ele? Vamos lá, letra B e letra C, aguardando as respostas de vocês. Vamos lá, na letra B, então. O que você faria se o seu vizinho colocasse música alta no meio da noite? E aí, gente? What? Quem sabe a resposta? What would you do? O que você faria se o seu vizinho, if your neighbor... O play vai ficar played, lembra? Played loud music in the middle of the night. Chamaria a polícia, o que você faria? Letra C. If you live in another country, where you to live? Se você pudesse viver em outro país, onde você gostaria de viver? Quero ver a resposta da C. Quem conseguiu montar? Letra C, conseguiu montar, Natan? Pedro Marcato, Pedro Toqueto, Samanta, Fernando, Gabi, Lívia, Renan. Quem conseguiu montar aí? Cauã, Maria Luísa, Laura, Lívia, Luísa. Vejam só, se você pudesse, if you could live in another country, where? Okay, Sophia, that's perfect. Okay, Pedro Toqueto, no problem. Where would you choose to live? Se você pudesse viver em outro país, onde você escolheria viver? Tudo bem? Vamos para a página 110. Can I go ahead? Posso seguir, pessoal? Okay, thanks. Page 110, página 110. Aqui, amores, vocês têm que fazer o seguinte: ler a definição abaixo, tá? Você consegue explicar o significado da palavra Paul nas suas próprias palavras? Vamos ver. The process of finding out what people think about something by asking many people the same question or the record of the result. Synonym, opinion poll, survey. Quem consegue falar para mim? Aqui tem a definição da palavra P-O-L-L. E com as suas palavras, o exercício pede para você explicar o que você entende que é essa palavra, pelo que o livro explicou em inglês. Não, Dani.
Vamos lá, esse poll aqui, processo de descobrir o que as pessoas acham sobre algo, perguntando a muitas pessoas a mesma coisa, tá? Isso, opinião pública, questionamento. Esse poll seria uma pesquisa, exatamente, tá? Responda às seguintes questões dessa pesquisa, né? If you had a time machine, would you visit your past or future? Se você tivesse uma máquina do tempo, você visitaria seu passado ou seu futuro? Eu visitaria meu passado porque eu amaria rever minhas memórias favoritas antigas. Visitaria meu futuro porque eu amaria ver onde eu estarei daqui a 5 ou 10 anos. Resposta pessoal. If you pass all your exams this year, will you? Se você passar em todas as suas provas este ano, change schools next year, mudar de escolas no ano que vem, stay at the same school, ficar na mesma escola. Vamos lá, questionários, pesquisa. Ask your classmates about their names to the poll questions in activity 2. Pergunte aos seus amigos sobre suas respostas aos questionários, a pesquisa, né, as perguntas da pesquisa na atividade 2. Then write the results of the poll in the box below. Depois escreva as respostas, os resultados da pesquisa nos quadros abaixo. Aqui não dá para a gente perguntar, né? A gente não está em uma aula, vamos dizer, presencial, né, normal, vamos dizer assim, entre aspas, para perguntar um ao outro. Então, depois vocês perguntem aí um ao outro e tentem colocar as respostas, tá? Qual foi a resposta do amigo de vocês aí? Continua na mesma escola ou muda? Se pudesse entrar numa máquina de tempo, seria para o futuro ou para o passado, né? Pessoal, aqui vocês têm que decidir se a frase trata de uma situação que é possível ou de uma situação que é só uma hipótese, só hipotética. Vejam a letra A. Se você tivesse uma máquina do tempo, quando e para onde você viajaria? Gente, essa é uma típica segunda condicional. É uma hipótese, uma situação hipotética, totalmente imaginária, que a pessoa não tem uma máquina do tempo. Como que você, preconceito na escola se você fosse o diretor? Então, como que você lutaria? How? Vejam que aqui já tem passado, então aqui eu vou usar would. How would you fight? Como que você lutaria, tá? Pelo preconceito, se você fosse o diretor. Gente, lutaria. Ou seja, você não vai lutar, porque você não é o diretor. Então, é hypothetical, é hipotética, imaginária. Nós chegaremos a tempo se sairmos agora? Vejam que essa tem will. Pessoal, olha só. Primeira condicional, a gente usa presente do lado do if e o will mais forma base do outro lado, tá? Então, vejam que aqui tem will. Se tiver will, é porque é a primeira condicional. É algo possível. A segunda é uma imaginação, uma hipótese. A primeira não, a primeira é possível. Então, a gente vai colocar possible, como o Hugo falou, o possível, tá? E o que eu coloco aqui? Will we arrive on time if we left ou if we leave? Passado ou presente? Toda vez que eu tenho will em uma oração, né? Eu vou ter uma primeira condicional, neste caso de orações condicionais, eu vou usar presente, leave, normal. Letra D. Easier for you if I speak more slowly and clearly. Será mais fácil para você se eu falar mais lentamente e mais claramente? Vejam, aqui é uma hipótese ou é algo possível? É algo possível. Então, é a primeira condicional, tá? Primeira condicional, eu tenho que usar presente em uma das orações. Já foi usado o presente, ó, tá aqui do lado do if. If I speak. E na outra oração, eu tenho que usar will. Will mais forma base. Então, eu coloco will aqui no primeiro espaço e forma base no segundo espaço. Copio o verbo. Will it be? Tá? Will it be? Letra E. If Jan the lottery, what would she do? Se a Jan ganhasse na loteria, o que ela faria? Vejam, o que ela faria. Olha o would aqui, ó. Olha a situação imaginária, olha a hipótese, né?
Gente, já que eu já usei would em uma das orações, o que faltou usar na outra? Faltou usar o passado. Qual que é o passado do verbo win? Quem sabe? Passado de win é won. If Jen won, se ela ganhasse na loteria. Tá bom? Vamos então para o exercício número 5. No exercício 5, vocês têm que ouvir alguns adolescentes falando sobre o que eles fariam se eles fossem os prefeitos das cidades em que eles moram, tá? Marque os itens que eles mencionam. Vamos ouvir? Qualquer problema com o áudio, me avise. Uploading. 5. Listen to some teenagers talking about what they would do if they were city mayors. Then check the items they mention. If I were the mayor, I would have guards in front of schools to help children cross the streets. I would restrict food, such as ice cream, pizza, some chocolate candies, and donuts in schools. I'd make school lunches tastier. If I were the mayor, I would fight cyberbullying. I would improve the cycling conditions in the city. I wouldn't invest much in tourism if I were the mayor. I'd prefer to focus on the healthcare system. Então aí, pessoal, I would make the school year shorter. desculpa. If I were the mayor, all restaurants and supermarkets would be pet-friendly. Eu vou pedir para que vocês voltem no link da aula, tá? Para que a gente possa fazer a correção.